Vamos lá, deixa eu começar tudo aqui, tirar o som. Deixa eu ver se está tudo certo. Beleza. Muito boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Pessoal que está acompanhando a gente. Escrevam aí, por favor, de onde vocês são, para a gente saber. Chegamos à nossa quarta live, tá? A nossa primeira live, a gente apresentou o Simpósio Internacional de Biomecânica e Medicina da Natação de uma maneira geral, para que todo mundo pudesse conhecer. E a gente realmente está querendo convencer todos vocês para que vocês possam participar, porque a gente entende a importância do evento para todo mundo que é da área dos esportes aquáticos, não só da natação. Fala, Ives, beleza? Fala, Lucas, Petrolina, legal. Isso que é o fantástico das redes sociais, né, da internet. O Flávio está lá em Porto Alegre, conversei com o Marcos da última vez no Rio de Janeiro, eu estou na minha cidade, que é Itaperuna, interior do estado do Rio. Tem um pessoal aí de Manaus, Kelly e Carla também de Manaus, o Zaca agora de Portugal, e isso é incrível, tá bom? Então, na nossa primeira live, conversamos aí para poder apresentar o evento como um todo. Na segunda live, conversamos com o professor para ele apresentar a experiência dele no BMS, que ele participou na Alemanha. Na nossa última live, conversamos com as professoras Carla e Kelly, e elas contaram das experiências delas em 2 eventos que elas puderam participar. E é o bacana que a gente percebe todos os perrengues, né, que a gente passa, dificuldade com a língua, com o local, isso a gente vai passar, não tem não. E a gente conversa hoje com o professor Rodrigo Zaca, ele é membro da comissão organizadora do BMS e também presidente da comissão científica. Então, todo mundo que enviou o seu trabalho vai ser julgado lá pelo Zaca em primeira mão, e depois ele vai enviar o trabalho para os revisores para que eles possam dar o seu parecer, tá bom? Vou convidar o professor Rodrigo Zaca para poder estar aqui com a gente. E antes dele se apresentar, eu vou contar uma história interessante. Calma aí. Fala, Zaca, boa tarde. Boa tarde, Guilherme, tudo bem? Tudo bem. Para você já é boa noite, né? É quase boa noite, mas agora já é horário de verão, então tem que aproveitar, né? A gente estava conversando antes aqui. Que isso, obrigado a você. A gente estava conversando antes aqui que lá já são cerca de 7 horas, né, Zaca? Agora são 7 da noite. 7 da noite, e ele está usando a iluminação solar natural. Ele abriu a janela porque escurece mais tarde. A história engraçada que eu queria contar para vocês, não é engraçada, na verdade, é uma curiosidade. O primeiro BMS que eu participei foi em Tsukuba, no Japão, e foi uma experiência incrível. E eu me lembro de muitas pessoas chegarem perto de mim, porque sabiam que era brasileiro, e perguntavam assim: você conhece o Rodrigo Zaca? Você conhece o Rodrigo Zaca? Todo mundo perguntava isso para mim. Eu falei: caramba, até mandei a mensagem pro Zaca na época, não sei se você lembra. Eu falei lembro. Assim: cara, você tá mais conhecido que o Pelé aqui, pô. Não, que isso, né? Não. Foi bem bacana. Eu não gosto muito de ficar fazendo marketing, muito pelo contrário, eu me considero uma pessoa um pouco reservada nesse contexto, embora o tempo me fez me acostumar com as mídias sociais, né, Guilherme? Tipo, a gente não pode ficar alienado da mídia social, mas eu tento usar ela basicamente para trabalhos. Às vezes a gente se empolga um pouco, né? Coloco o meu Grêmio querido lá na plataforma, quando ele resolve ganhar alguma coisa, né? Mas, assim, de modo geral, o que eu posso te dizer é que eu corro atrás bastante, trabalho bastante, tento, na medida do possível, retribuir tudo que o GPA me deu, que o estudo, como tu sempre diz, né, que o estudo me deu, e compartilhar com as pessoas as experiências para que eles cheguem melhor do que a gente, né, na próxima geração. Eu acho que o meu objetivo principal é que os alunos, as pessoas que de alguma maneira passam por mim, elas consigam fazer muito mais do que eu consegui fazer. Basicamente legal, é isso. O Zaca destacou aí o grupo de pesquisa. O professor Flávio não pode estar hoje, porque tem alguém da família dele que não está se sentindo bem, ele está dando um suporte lá, mas já estava previsto aqui da gente falar o grupo de pesquisa que o professor Flávio coordena, que está fazendo 20 anos agora em maio, e ele formou muitos pesquisadores, né, Zaca, no Brasil, fora do Brasil. Então, parabéns aí ao grupo, ao professor Flávio pelo trabalho. Ele também fui orientando do Flávio durante meu doutorado, então a gente aí deve muito à dedicação que ele tem à área da educação física, pesquisa dentro dos esportes aquáticos. Então, Flávio, você deve estar ouvindo aí, agradeço, tá bom? Zaca, vamos lá, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse, por favor, da maneira que você achar mais interessante,
e direcionar essas pessoas para esse momento agora, porque você está responsável pela comissão científica do evento. É uma grande responsabilidade, porque você vai direcionar, a gente estava conversando antes aqui, os trabalhos para os revisores, é você que vai fazer aquela peneirada inicial, e a gente vai conversar justamente sobre isso, para que todos os pesquisadores, investigadores que enviaram seus trabalhos saibam qual vai ser o passo a passo agora. Vamos lá, Zaca. Bem, a minha história começa em 82, 83, quando a minha mãe resolveu que aprender a nadar era fundamental, porque quando ela era pequena, ela morava no interior de Rolante, num lugar, uma zona chamada Riozinho, eu não tenho certeza, mas por ali em Rolante, e ela teve um caso de afogamento, não é? E aquilo para ela foi muito complicado, e quem salvou ela foi o cachorro dela, até onde eu sei dessa história. Ele puxou ela ali na beira do rio, não sei exatamente. Pronto. Então o fato é que ela sempre quis que nós três, eu, os meus dois irmãos, tivéssemos essa habilidade, né, de saber nadar. Então eu fui para o Grêmio Náutico União nessa época e fiquei lá até aproximadamente os meus 12 anos, né, com natação, e depois acabei saindo para o atletismo um pouco depois. E o fato é que a natação acabou contando muito mais da minha história lá na frente, porque quando eu entrei na educação física, no 94, na Unicinos, um dos meus primeiros estágios foram relacionados com natação, né? Então, eu trabalhei em um clube como estagiário, num clube chamado Teresópolis, que hoje não existe mais, se não estou enganado, e logo depois, na Estilo Natação, na Zona Sul, e depois no Grêmio Náutico União, ao convite do professor Daniel Jeremia, que é um professor muito conhecido, um técnico muito conhecido na área da natação, e lá eu fiquei por muito tempo, conheci pessoas espetaculares, a Vera Bart, o Kiko, que todo mundo conhece no ramo da natação, os irmãos Pavão, Guilherme Bier, então uma quantidade enorme, até não quero ser injusto, esquecer alguns nomes que foram muito, muito especiais para mim, de modo geral, muitas pessoas ali que estiveram ali, o Marcelinho Diniz, obviamente, como é que eu vou esquecer do Marcelinho Diniz, né, uma pessoa que me inspirou bastante, né, e pronto, e aí logo que eu comecei a trabalhar na natação, fiquei lá aproximadamente no Grêmio Náutico União 7 anos, né? Em um determinado momento eu disse assim, cara, eu não quero ficar na borda da piscina por muito tempo, isso daqui tem prazo de validade, né, do ponto de vista físico, né? Do ponto de vista físico, isso aqui tem prazo de validade, eu não me vejo aqui me aposentando na borda da piscina, não me vejo nesse contexto, vou voltar para a academia. Isso lá por 2005. E aí eu bati na porta da URGS, encontrei o Guima, falecido Guima, e perguntei para ele, olha, eu queria fazer um mestrado, como é que é e tal. E ele assim, olha, fala com o Flávio Castro, e o Flávio vai te dar uma luz aí, né? Porque eu acho que tu tem, assim, uma bagagem boa, mas o teu curso está muito voltado para a área de humanas, de pedagogia, e aqui a gente tem uma componente forte de exatas. Bom, daí o Flávio sempre me deu uma luz ali, depois eu logo vi o Tartaruga de novo, que foi meu colega de exército na época, e o Tartaruga já era professor ali, e ali eu comecei, né? Começamos com as especializações, com o grupo de pesquisa em natação competitiva, depois com o grupo de pesquisa em esportes aquáticos, fiz o mestrado lá, e quando chegou a hora de aplicar para o doutorado, né? Eu apliquei lá e apliquei aqui. Só que aqui eu não tinha ganho a bolsa e não lembro lá o que aconteceu. Só que daí no outro ano eu apliquei lá e apliquei aqui sem compromisso nenhum. E aí eu ganhei a bolsa aqui e passei lá e o Flávio disse tchau. E aí tchau. E aí eu vim. Então, assim, de lá para cá foram mais ou menos 15 anos, desse ponto até aqui, 2013. Pessoal, rapidinho, Zaca. Esse aqui que o Zaca está falando é em Portugal, na Universidade do Porto, onde ele fez o doutorado. É verdade. E aí são 15 anos já aqui, com doutorado na área de natação competitiva, na área de ciência do esporte. Depois um pós-doutorado com a área têxtil e com a área de ultra endurance. Tive alguns trabalhos interessantes na área de trajes térmicos, na área de
de natação de modo geral. E pronto, agora eu trabalho como investigador na faculdade, como professor assistente convidado, e sou técnico do laboratório de fisiologia no âmbito sênior, sou técnico sênior de carreira. Então eu tenho essas 3 funções, não são funções muito fáceis de gerir, né? E para além disso, a gente vai tentando fazer ciência ao mesmo tempo, né? Porque é muita coisa, é um trabalho muito duro, mas sou muito grato por tudo as oportunidades, as portas que se abriram para mim nesse período, né? Tem muitas pessoas, muitos profissionais foram extremamente importantes para que essas portas abrissem, e posso garantir que o Flávio, que o professor Ricardo Fernandes, o professor João Paulo Vilas Boas, agora o professor Jorge Mota também, são pessoas assim muito especiais que me deram a confiança, né, para poder trabalhar, para poder seguir. E hoje eu sigo trabalhando com natação, né, sigo pesquisando natação na medida do possível, mas meu leque abriu um pouco por conta das atribuições que eu tenho hoje na universidade e de modo geral, né? Então, assim, eu penso que em um momento mais próximo, assim, um tempo relativamente próximo, eu consiga focar de novo em uma área específica, particularmente a área de avaliação e controle, que é a área que me atrai mais. A área de avaliação e controle, a área de adaptação ao treino, respostas adaptativas a diferentes ambientes, ao calor, por exemplo, com um trabalho que a gente fez com o Edu Ramos, uma revisão bem interessante sobre tecnologias voltadas para mitigação e controle da temperatura, né, em águas quentes, temperatura corporal. Enfim, assim, Guilherme, a ideia é voltar para o foco da natação. E hoje, né, tem aqui um convite, mais uma vez, o Flávio me atribuiu uma confiança, que é de ficar como presidente dessa comissão científica, junto com o professor Jean Jeremia, que é um colega da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós estamos trabalhando juntos. Nessa primeira fase, por conta de ele não estar muito familiarizado com a área da natação, eu estou aqui puxando as rédeas na questão de escolher os revisores, de direcionar os revisores, e depois, na hora da tomada da decisão, a gente vai fechar mais o leque junto para poder seguir. Acho que é isso. Legal, Zaca. Obrigado. Pessoal, então vocês já sabem aí um dos responsáveis por esse processo de avaliação. A gente vai conversar agora justamente, porque quando a gente envia um trabalho para uma revista, para um congresso, a gente fica ansioso, né? Poxa, como é que vai funcionar? Como é que eu tenho que esperar agora? Porque muitas pessoas só se inscrevem depois no evento realmente se tiver o trabalho aceito. Muitas pessoas fazem isso. Então vamos lá. Zaca, a gente tem um grupo de pesquisa qualquer, uma pessoa que vai participar do evento tem um interesse e eles puderam enviar o trabalho até o dia 10 de abril, se eu não me engano. Eles enviaram o trabalho. O que eles podem esperar agora? Quais são os prazos de maneira geral? Há a possibilidade do artigo, do resumo ser aceito de primeira? Isso é comum? Isso não é comum? Pela sua experiência, o que você vê aí? Olha, primeiramente, a dica aqui já que eu dou para quem submeteu o trabalho e que já está se organizando, ótimo, vai preparando de alguma forma a apresentação, de uma forma muito superficial, vai trabalhando, obviamente, o speaking, né, o inglês, porque para soltar, né, para soltar a língua, tipo, para ficar mais à vontade, não deixar para a última hora, as coisas sempre que são planejadas, que são bem consistentes nesse processo, é que nem treino, né, Guilherme? Tipo, as coisas não aparecem da noite para o dia, ou seja, tu tem que construir, depois passa a flanela no polimento e a gente chega junto. Então, assim, a dica que eu dou para o pessoal nesse momento basicamente é estar atento à questão logística, assim, se organizar, porque aqui na Europa, particularmente, a questão do petróleo está complicada, e então, por conta dessas mudanças de preços e coisas, as coisas podem se complicar um pouco. Fica atento com reservas, por exemplo, como que se diz, sem pagamento antecipado, tentar criar algumas dinâmicas nesse sentido, e também hospedagem, porque apesar de Porto Alegre ser uma cidade incrível, ela não é uma cidade hoteleira na sua essência, assim, não é uma cidade que tem milhares de hotéis, então, assim, tem que estar atento, faz a reserva antes, faz o Airbnb, se for o caso, antes, deixa tudo mais ou menos alinhado, já se organiza nessa questão. Em relação ao trabalho, o que acontece?
O trabalho agora, a gente recebeu recentemente a lista toda, nós tiramos os duplicados, por exemplo, algumas pessoas, por algum descuido ou lapso, colocaram ali, clicaram 2 vezes, o artigo entrou 2 vezes, então a gente tem que limpar essas questões todas. Depois, o que eu fiz foi separar por áreas, né, dar uma olhada no que tinha relativamente a áreas. Basicamente, nós temos mais trabalhos na área de biomecânica, mais trabalhos na área de avaliação, controle e treinamento, então essas partes são as partes mais volumosas, e depois, por exemplo, salvamento, pedagogia, atividades aquáticas são áreas que não tem muita coisa, medicina, mas sempre tem. Né? Em paralelo, o que nós andamos fazendo? Desde o ano passado, eu fui criando uma lista de pessoas pontuais para serem potenciais revisores, né? Eu fiz uma lista bem grande, a volta de 200 pessoas, mais ou menos. Essas pessoas são pessoas intimamente ligadas à natação ou a atividades ou modalidades que estão relacionadas com a natação e que, de alguma forma, podem beneficiar a natação. Então, procurei essas pessoas para além dos próprios speakers, né? Os apresentadores, e procurei fazer uma busca heterogênea no âmbito de gêneros, heterogênea no âmbito de países, heterogênea no âmbito de áreas. Procurei buscar, nesse sentido, alcançar muitas pessoas. Né? Fiz muitos convites e, no final, nós tivemos aproximadamente, se eu não estou enganado, uns 60 revisores que aceitaram, pessoas que aceitaram, gentilmente aceitaram trabalhar conosco. Na Brasil temos bastante, eu acho que a gente já compartilhou isso. Portugal temos uma área relativamente grande também. Depois temos outros países que estão colaborando bem, Espanha, Inglaterra, Reino Unido, né? Enfim. E a ideia agora, o que eu estou fazendo nesse momento? Nesse momento eu estou abrindo um a um dos artigos, um a um dos trabalhos. Eu olho com atenção o abstract, quem são os autores, quem são os revisores, o que é o abstract, do que está se tratando, olho para o resumo na sua essência. Primeiramente, estou vendo os full papers, não estou vendo os abstracts, estou trabalhando com os maiores, que são mais complexos de resolver, e direcionando, tentando fazer um direcionamento da forma mais específica possível, colocando pessoas, sempre que possível, que estão ligadas àquele assunto, de alguma maneira, têm facilidade de resolver problemas críticos. Por exemplo, vamos supor um trabalho que está muito voltado com captura de movimento sem marcadores, né? Um trabalho que está voltado com uma tecnologia de captura de movimento sem marcadores. Quem são as pessoas que trabalham com isso? Quem são as pessoas que estão muito ligadas nesse assunto, estão espertas nisso? Então, bom, vou botar uma pessoa aqui que eu acho que pode nos ajudar nesse contexto. E assim por diante, sabe? Eu vou tentando ajustar os trabalhos na forma que eu consiga colocar pessoas experientes. Vamos trabalhar com partidas na natação. Quem são as pessoas que mais estudam? Eu vou lá, busco e tento fazer isso. Claro, a gente acaba com um problema inicial, que é os autores, tem muitas pessoas com que eles colaboram, a gente tenta evitar com que essas redes tenham uma proximidade na hora de escolher as pessoas, mas acaba que muitas vezes a gente não consegue fechar tudo. Mas eu tento, na medida do possível, ser o mais fair, né, o mais honesto possível nesse contexto e específico para poder direcionar o trabalho para pessoas competentes. Né? Então, assim, é isso. Depois que esses trabalhos tiverem, que essa lista estiver pronta, e eu vejo que em mais 1, 2 dias eu tenho essa lista com todos os revisores que eu escolhi pronta, nós vamos fazer um disparo para todos eles vão receber praticamente ao mesmo tempo, tudo, para que o tempo de revisão seja mais ou menos numa mesma janela. Né? Ao invés de largar um de cada vez, e aí depois começo, quando mal acabei, já estou recebendo, então não faz muito sentido. Então estou fechando a lista, disparo, depois faço dos abstracts, disparo, e os abstracts que vierem depois, por conta dessa decisão do full paper, porque o que acontece? O full paper, a intenção de quem manda full paper é ser apresentação oral, né? Então, assim, ele está buscando uma apresentação oral. O que eu, com a responsabilidade que eu tenho, né, eu tento buscar nesses artigos? Eu tento buscar trabalhos que realmente sejam de interesse da comunidade de modo geral, ou seja,
Ou tem aqui um trabalho que eu acho que muita gente vai querer ver, né? Tem um trabalho que muita gente vai querer ver. E a gente fica atento àquele trabalho e vê o que os revisores vão falar e vamos acompanhando ele, né? E depois a gente vai ter ali um score, algumas considerações, e a gente vai ver, olha, temos aqui X de full paper que recebemos, né? Depois desses full papers que foram aprovados e não foram para abstract, foram recomendados para full paper, nós temos aqui e aí isso eu ainda não especifiquei com o professor Flávio, nós temos um limite de apresentações disponíveis de oral. Então, nós temos ainda que ranquear, tipo, essas aqui são mesmo pontuais, né? Então, antes de mandar a decisão para os autores, a gente vai ter que fechar aqui, ó, é isso que nós vamos apresentar, é isso que nós temos, e a gente vai escolher, e depois a gente termina com as apresentações orais e as que ficam como resumo, né? Uhum. É por conta de uma dinâmica de tempo mesmo, de espaço também, que tem que ser considerado. Mas, basicamente, o interesse aqui é que, imagina, você vai lá para o congresso e você tem um programa, né? Que o programa seja atrativo, não é? Que as apresentações sejam interessantes. Pode ser que a gente erre, pode ser que a gente não consiga... A gente esperava uma coisa e, na verdade, não veio o que a gente esperava. Mas a ideia é que os trabalhos sejam realmente interessantes e que a pessoa curta estar ali para poder ficar aquele tempo daquela tarde ou aquela manhã olhando trabalhos bacanas que podem agregar as pessoas, né? Legal, legal. Olha que interessante, pessoal. Se você não está muito familiarizado com esse processo, apesar de a gente estar falando de um evento que é internacional, que tem características internacionais, muitos dos grupos de pesquisa têm algum certo relacionamento, porque publicam trabalho juntos, se conhecem, têm processos de ajuda, né, de intercâmbio. Então, o Zaca também tem que ter essa preocupação, porque às vezes é um trabalho de um grupo, mas que dentro desse trabalho tem um professor de uma outra universidade, às vezes até fora do país, e ele tem que selecionar os avaliadores com cuidado. Ô, Zaca, assim, você sabe, tem aí um número de quantidade de trabalhos que foram submetidos e uma quantidade nacional, uma quantidade internacional? Você teria um número assim? Deixa eu abrir aqui. Trabalhos submetidos, eu tenho 150 trabalhos aproximadamente, certo? A nível nacional, internacional, eu ainda não fiz esse scout, mas eu tenho aqui, deixa eu só ver por abstracts, para vocês terem uma ideia, assim, em geral. Abstract eu tenho aproximadamente 70 abstracts, e o restante são submissões de full paper. Eu não tenho... metade, né, mais ou menos. A ideia agora é fazer essa triagem, perdão, mas eu não consegui ainda fazer o scout por países, por exemplo, ainda não tive esse momento, esse tempo para fazer, mas eu vejo muita gente que eu não costumo ver nos trabalhos, nas publicações relacionadas com natação, muita gente que é muito da prática mesmo, que resolveu colocar trabalho, particularmente, por exemplo, Reino Unido, tem gente ali que tá na borda da piscina ou está dentro da universidade e resolveu colocar alguma coisa. França também tem gente que não é muito de publicar, mas o Robin Pla, por exemplo, que é um profissional muito competente na área da natação na Federação Francesa. Agora ele está trabalhando com variabilidade da frequência cardíaca em uma empresa, se não estou enganado, e ele tem muitos colegas que são da prática mesmo, assim, e que colocam trabalho e estão tentando submeter alguns trabalhos bacanas também. Enfim, de modo geral, eu vejo, inclusive na América do Sul, eu tive algumas submissões de trabalhos do Uruguai, da Argentina, com colaborações que eu já estava fazendo há algum tempo, que é uma tentativa de colocar para fora o que a gente está fazendo, entendeu? Olha, a gente está começando aqui no Uruguai, tem um projeto que, por exemplo, eu sou responsável, junto com algumas pessoas, pelo gabinete de ciências dos esportes do Clube Biguá, que é um clube em Montevideo. E esse clube é muito forte, por exemplo, na área poliesportiva, né, basquete, enfim. E eles criaram um gabinete para começar a estruturar melhor essa parte toda. E a gente optou por começar a colocar para fora o que a gente fazia. Então, mandamos 2 trabalhos, ou 3 trabalhos, 2 trabalhos dali, temos um trabalho da Argentina com o professor Jorge Gonzalez, que era do Comitê Olímpico Argentino também, né, com a atleta Delfina, deve conhecer, mandamos alguma coisa, ou seja, a ideia aqui é aproveitar esse encontro, trocar ideia, como tu sempre disse aí nas outras lives, e o Flávio também,
é um momento muito bom para fazer contato, para fazer network, para aprender, para ver outras maneiras de ver a mesma coisa, não é? Sim. Tipo, a gente fica muito aqui assim, né? Eu ontem estava até comentando com um colega professor na faculdade, em que a gente a gente tem tantas tarefas, está com tantas atribuições que nós não temos mais tempo para treinar, e o treinar, no caso, é ler, né? E eu digo para ele, cara, a gente não consegue mais treinar, só está competindo, só competindo, só competindo, estamos sempre em polimento, né? Então, esses encontros, assim, são bons porque a gente dá um refresh, dá uma acordada e daqui a pouco, opa, não estava pensando nisso, né? Enfim. Legal, Zaca. Para o pessoal que enviou, qual vai ser o critério para você dizer assim, o critério final, ó, esse trabalho está aprovado ou esse trabalho tem que ser recusado? Onde possivelmente vai estar ali o equívoco? O que os autores deixaram escapar? Olha, eu não cheguei, por exemplo, e ainda não passei por nenhum trabalho que olha assim, olha, esse daqui não tem condições. Legal. Sério, eu tô na metade, mais ou menos, por exemplo, dos full papers. Claro que tem trabalhos que vêm com... As pessoas não têm muita prática na escrita científica, por exemplo, não tem muita prática na questão de colocar para fora o que realmente fez, porque o grande lance, por exemplo, de uma escrita científica, entre outras coisas, grande não, entre outras coisas, uma das coisas que é importante é tu colocar ali escrito de uma forma que uma outra pessoa que porventura queira testar aquela hipótese consiga fazer igual. E daqui a pouco tu falou assim, ó, fiz o teste, eu fiz uma prova de esforço. Aí, tá, mas que prova de esforço que o cara fez? Tipo, a pessoa tem que ter a capacidade de escrever de forma sintética, de forma objetiva e de forma bem limpa e clara para que as pessoas possam eventualmente replicar o trabalho. Porque apesar de ser um trabalho que vai para um resumo expandido de congresso, eles são muito citados muitas vezes, as pessoas buscam informações, né? Então, o que acontece? Tu tem que ter o mínimo ali. Quantas vezes a gente não vai buscar uma referência que a gente encontra no trabalho A ou B, e quando chega lá, pô, mas eu achava que ele ia me explicar o que ele fez, na verdade aqui está escondendo o jogo de novo, ou não soube colocar para fora. Muitas vezes é porque não é que quer esconder o jogo, é porque não estava atento que as pessoas queriam saber aquela informação naquele momento. Então, é isso. Isso é uma coisa importante, né? Outra coisa o trabalho ter uma estrutura canônica clássica, né? Ter uma lógica clássica, ter contar uma história, tentar e essa história ser capaz de vender um peixe, que é a necessidade de responder aquela pergunta, e aqueles métodos serem capazes de responder aquela pergunta, né? Porque não adianta tu propor uma pergunta linda e maravilhosa e os teus métodos não serem capazes de responder aquela pergunta. Então, assim, são coisas, entre aspas, relativamente básicas. Comuns, né? Comuns a esse processo de avaliação, né? Que a gente busca, bom, e depois eu atribuo para os experts que gentilmente cederam o seu tempo e seu trabalho e a sua expertise ali para poder me ajudar a tomar decisão, né? Porque eu não quero tomar as decisões sozinho, até porque é uma responsabilidade muito grande. Então, nós optamos por 2 revisores, e se houver conflito entre esses 2, eu e o Jean vamos bater o martelo. E se houver já uma convergência num ponto, a gente vai ler com calma e vai ver para onde é que vai. Mas a ideia é que as pessoas tenham os seus trabalhos, né, apresentados, tenham os seus trabalhos publicados, seja em resumo, seja na condição oral, mas que tenha aqui um rigor importante para que a gente possa depois ter uma boa visibilidade a nível internacional do ponto de vista do Congresso sendo realizado pela primeira vez na América Latina, né? Porque quando tu sai de um ambiente clássico e vai para um ambiente, entre aspas, que não é um ambiente comum de haver esse tipo de evento internacional como este, por exemplo, que é a primeira vez, é uma responsabilidade que aumenta, né? Porque, pô, a gente vai dar aqui a chance para vocês fazerem o evento, né?
esponja. Então, a gente tem que manter aqui uma dinâmica que siga essas linhas, né? Então, Que respeite a filosofia do evento, né, os costumes. eu venho da escola aqui do Flávio, depois eu venho da escola do professor João Paulo, do professor Ricardo. São pessoas que têm um, um legado construído na natação, na ciência da natação, que é absurdo se a gente for ver, tanto em número quanto em qualidade de trabalhos, em pessoas com que eles formaram durante esse período. É uma história muito, muito importante, em que o Thiago Barbosa, outras pessoas assim que são fortes também nessa área, criaram um legado que a gente tem que tentar, no mínimo, manter, né? Tipo, a dinâmica. Isso é uma responsabilidade que eu sinto e tento gerir ela da melhor forma possível para que o evento seja bacana, que as pessoas aproveitem e que os trabalhos lá na frente, depois, as pessoas olha, tem realmente aqui um trabalho interessante para a gente olhar. Isso é bacana, porque às vezes tem trabalhos que a gente vê no caderno de resumos que foram publicados há 4 anos no último BMS, por exemplo, mas que até hoje as ideias são bacanas, né? São interessantes. Osaka, fala um pouquinho sobre a avaliação em pares. Ela vai acontecer no BMS? Explica um pouquinho desse processo para a gente. A avaliação, isso mesmo, o que acontece. Para cada trabalho desses que eu estou abrindo aqui o PDF, o Word, na plataforma, na retaguarda aqui da plataforma do BMS, eu escolho 2 avaliadores. Né? Eu escolho 2 avaliadores e, na medida do possível, aquilo que eu já falei agora há pouco, tento colocar ali pessoas que tenham afinidade com o tema, ou, por exemplo, afinidade com a metodologia, com aquela análise, aquele tipo de análise. Vamos supor que os autores propuseram uma modelagem matemática, propuseram ali a abordagem da captura de movimentos sem marcadores, ou propuseram, enfim. Eu tento colocar pessoas que tenham aqui afinidade com essas temáticas e que se complementem, certo? Eu estou tentando, na medida do possível, não colocar avaliadores redundantes, né? Mas se não dá, a gente acaba colocando. Mas a ideia é colocar pessoas que tenham aqui um mínimo de familiarização com aquele assunto, aquela temática, que possam aqui dar sugestões para os autores melhorarem, ou para o trabalho ficar mais bacana, né? E sejam aqui criteriosos para poder dizer, olha, tem aqui um trabalho, Rodrigo, Jean, Flávio, tem aqui um trabalho que vale a pena ser oral. Então, assim, esse é o foco aqui, tirar desses trabalhos, trabalhos interessantes, que possam vir para apresentação oral, e depois ajudar todos os trabalhos, de modo geral, seja oral, ou seja pôster, para que sejam trabalhos interessantes, porque vão ficar, né, impressos, guardados, e as pessoas lá na frente vão acabar de alguma forma ou outra lendo em algum momento, né? O Zaka falou um ponto, pessoal, que é muito importante destacar. A gente envia o nosso trabalho e 2 revisores, que são especialistas na área de alguma maneira, vão avaliar o nosso trabalho. Todo mundo, quando envia um trabalho, quer que o trabalho seja aceito de primeira. Mas isso é muito difícil de acontecer. E esses revisores que fazem essas considerações, a ideia não é prejudicar o nosso trabalho, é fazer o nosso trabalho ficar melhor ainda, é ver alguma coisa que a gente não tinha visto, alguma coisa que a gente não tinha se atentado. Então vejam essas revisões nos olhos, porque às vezes você envia e vem a devolutivo com algumas considerações, você pensa, meu trabalho está horrível, eu vou desistir. Não é isso. Não é isso, isso é parte do processo, pô. É muito importante sublinhar isso, porque muitas vezes a gente envia trabalhos para revistas muito mais fortes, né? Eu, particularmente, envio, às vezes, trabalhos para revista muito mais fortes do que ele realmente merece. Trabalhos meus, por exemplo, na expectativa de pegar um feedback, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é importante. Os autores, quase todos eles têm essa percepção já. A gente está talvez chovendo no molhado para muitos, mas é exatamente isso. A gente tem que entender o revisor não como não tem nem a palavra aqui, mas assim, mas como uma pessoa que realmente quer ajudar, né? Uma pessoa que está querendo aqui
colocar pontos e deixar o teu trabalho melhor. Eu acho que é exatamente isso, dar um ajuste, fazer algumas considerações, depois o trabalho volta e vem de novo, e o revisor, ok, gostei, é isso, ficou bom. Né? E até o autor vai com mais confiança para a apresentação depois, né? Tipo, a ideia é exatamente essa. Olha aqui, ó, tem aqui respaldo de pessoas que estavam lá atrás e que deram luz verde. Então, assim, se o trabalho tem luz verde é porque ele tem potencial. Se não tivesse luz verde, não, a gente não deixaria... Não, tivesse potencial, nós não deixaríamos passar. Claro, uns vão ter muito mais potencial por conta de serem trabalhos que estão concorrendo a prêmios ou que estão... já as pessoas estão há anos trabalhando naquilo, que são... E outros são trabalhos que estão começando de raiz. E não tem nenhum problema com isso. As pessoas estão ali para aproveitar o momento, para poder receber um feedback de pessoas que já estão há mais tempo no assunto e que podem fazer com que daqui a pouco abra uma ideia aqui, dê uma luz de uma coisa que a gente não está pensando. Muitas vezes a gente sai para correr, né? Para dar um refresh nas ideias, ou vai nadar, ou qualquer coisa, e quando a gente menos espera, aparece lá, como é que eu não pensei nisso antes? Né? Então, assim, tirar um pouco daquela redoma o teu trabalho e dar para outra pessoa olhar a mesma coisa e ver o que ela vai te dizer. Né? Legal. O Zaco, eu me lembrei uma coisa aqui que aconteceu comigo 2 vezes já. A organização do BMS mandou mensagem para mim e a mensagem foi para a caixa de spam. Então, autores e revisores brasileiros, né, que estão acompanhando a nossa live aqui, tenham atenção em relação a isso. Deve ser porque possivelmente estão utilizando algum sistema de envio de e-mails que é tipo para envio em massa, alguma coisa assim, eu não sei. Então, os 2 e-mails que eu recebi foram para minha caixa de spam. Então, o autor que enviou o trabalho, o primeiro autor, precisa ficar atento. Ô, Zaca, vai ter uma primeira data ou um prazo, mais ou menos, para essa primeira devolutiva, para o primeiro parecer? Ah, Guilherme, daqui a 15 dias, daqui a 20 dias, ou não tem isso? Não tenho ainda uma data, eu quero fazer isso o mais breve possível, eu vou dar aproximadamente 1, 2 semanas para os revisores derem de volta. A ideia é disparar agora nessa semana, e esse detalhe do disparo é importante, né? Nas últimas eleições nós tivemos coisas parecidas, né? Falando em disparo, me lembrei das eleições, mas deixa para lá. A questão aqui é justamente isso, né? Essas empresas que são empresas que trabalham com organização de eventos, elas às vezes mandam e-mails que são muito parecidos para muitas pessoas, então, como esse, por exemplo, que elas mandaram para vários potenciais autores, revisores. Então, acontece que nossos equipamentos, a nossa empresa, muitas vezes, a minha faculdade, ela tem mecanismos de barrar esses e-mails, né? Eu já tive até e-mail de multa barrado uma vez, e que só via a multa depois, né? Então, assim, acontece. Então, agora, já sabe qual é o e-mail, né? Já sabe qual é o e-mail que recebeu a primeira vez, vai lá, deixa ele atento, coloca ele lá como e-mail que não é spam, e tudo certo, porque vocês vão receber sempre desse mesmo e-mail. Agora, num primeiro momento, o que vai acontecer? Isso para os revisores, não para os autores. A gente vai mandar um e-mail, eu vou mandar um e-mail pessoal para eu, o Jean e o Flávio, vamos mandar um e-mail pessoal para os revisores, avisando, vocês vão receber agora, nos próximos dias ou horas, um e-mail já para começar o processo de revisão. Estejam atentos que esse e-mail não é spam, né? Esse e-mail não deve ser caixa de spam. Então, nós vamos mandar um e-mail pessoal alertando os próprios revisores a isto, para que estejam atentos a esse detalhe. É bom ressaltar isso. Zac, e para os autores, a comunicação é sempre por e-mail, certo? Não vai ter mensagem de WhatsApp, nada disso, né? É sempre pelo e-mail daquela que está naquela caixa postal lá que vocês, naquele site que vocês colocaram a submissão. Então, quem vai receber é o autor correspondente. O autor correspondente vai receber um e-mail, você tem aqui uma mensagem, vai lá entrar na plataforma e vai olhar o que tem, se tem a correção, se tem a decisão e a orientação, né? Já agora, eu já compartilhei com o Flávio, e aí não sei se, acho que não está na plataforma ainda, nós já temos o template dos posters pronto. Eu ainda vou... Legal. Eu já fiz o template do pôster, de spoiler eu já digo, o fundo é branco, para não ter problemas,
Tipo, as pessoas querem usar imagem com fundo branco para não ficar aquela coisa toda torta, né? Então, eu vou deixar um fundo branco com um layout em cima, com o logo do BMS, e depois vocês criem à vontade. E o mesmo vai acontecer com as apresentações orais. A gente vai enviar um template. A ideia é, pelo menos, né, enviar um template, né, que facilite a apresentação oral de todo mundo. Né? Às vezes as pessoas apresentam com os templates que querem, né? É só uma orientação, mas é para ficar padronizado, fica bacana. Então, fiquem atentos que logo depois que receberem a decisão, já podem organizar, ensaiar, confeccionar os pôsteres ou a apresentação oral, né? E já digo agora, já aproveitar aqui essa questão que tenho, inclusive, alunos que estão um pouco receosos, por exemplo, com a apresentação em inglês. Eu entendo essa questão, eu passei por isso, eu vim para cá, só que mesmo morando em um país de língua portuguesa nativa, literalmente, né, eles têm apresentações em inglês. Eu defendi meu doutorado em inglês, com a Paola Zamparo como banca, no caso, e, pô, eu entendo essa ansiedade, mas é uma apresentação de 10 minutos, não tem nada demais, as pessoas todas ali, e até isso eu já posso dizer, porque eu já olhei nas submissões aqui nos revisores. De todos os revisores aqui, eu acho que são 4 ingleses, né? O resto é tudo de outros países, né? Então, só 4 são de língua nativa, e todos eles têm que, de alguma forma, tentar falar o seu inglês, né? Então, é normal. Sugestão que eu dou, por exemplo, coisa simples, liga o YouTube 2, 3 músicas por dia para soltar o speaking, canta uma música que tu gosta, ou canta com a legenda, ou pega a tua apresentação e começa a falar, ou vai para um lugar, se tem acesso a algum lugar, acho que no Rio de Janeiro deve ter muita gente que cruza, que fala língua estrangeira, não sei, não conheço, mas se tiver a oportunidade de conversar em inglês com outras pessoas, conversa, solta a língua, porque esse que é a questão, é deixar fluir, né? Porque senão a gente acaba travando mesmo. Então, Sim. não tem mistério, sabe? É prática, como tudo é prática, como tudo mesmo é prática. Relaxa, vai tranquilo, se prepara, faz a apresentação simples, objetiva, deixando embaixo as letrinhas e ensaia. Claro, ensaia, não tem erro, não tem mesmo, garanto que não tem erro. Só tem que ensaiar. Agora, se vai cru para a apresentação, acho que teve um aluno aqui, o menino que falou que não tinha estudado inglês, né? É exatamente o que ele falou. Se não treinar o inglês, vai travar. Agora, se treinar, é muito difícil de errado. Muito difícil. Pronto, é isso. É tranquilo. Tem que estar atento a isso. Por exemplo, eu vou estar provavelmente em algumas mesas ou em algumas bancas. Pô, eu vou ter que estar falando inglês o tempo inteiro. E que eu vou fazer o quê? E eu não vou ter o que ensaiar, porque eu vou falar coisas que tem que sair na hora. Assim, é verdade, não é? E vai sair vai ter que sair na hora, se não sair, né? Estava no Uruguai recentemente, lá num congresso, era inglês também, então assim, tem que deixar relaxado, tem que treinar. Como só vai ter que falar as mesmas coisas, já sabe o que vai falar, a chance de dar errado é infinitamente menor. Tranquilo, pessoal, tranquilo mesmo, acreditem em mim. Ô, pessoal, a gente está se aproximando do final aqui. Eu queria que vocês escrevessem as perguntas de vocês, as dúvidas. Ainda tem algumas perguntas para o Zaca. No final a gente vai fazer um encerramento. Mas se vocês tiverem algumas perguntas aí que por acaso a gente não tenha respondido, ou então o pessoal que está acostumado a participar de eventos, se tiver lembrado de alguma coisa que a gente por acaso não tenha comentado, se vocês puderem destacar para a gente, seria bacana. O Zaca, eu lembrei do seguinte, como a apresentação em banner, por exemplo, o banner não vai ser impresso, o banner ele vai ser numa televisão, né? Vai ser um banner eletrônico. Como é que vai ser para poder enviar isso? Vai ser pelo e-mail do BMS depois? Você sabe como é que vai ser? Provavelmente, nos 2 últimos eventos que eu participei, que eram e-pôster, né, como eles chamam aqui, nós temos o formato que está ali dentro é um formato do pôster em formato A4, então você pega e monta o pôster dentro daquela folha. Imagina um PowerPoint. Na vertical. Aquela página do PowerPoint está em formato A4 e você monta ela ali. Depois, esse A4 se vai em PDF, se vai em PowerPoint, mas eu acho que ele já vai em PDF.
esse PDF é carregado na plataforma lá e ele vai girando durante a sessão para as apresentações. Organizado, né? Então, pessoal, não é nada de levar em pendrive, nada disso. Vai ter que enviar com antecedência, porque tem gente que pode ficar enrolando até o último dia para poder fazer o banner. Não, já vai pensando nisso também. Tem que carregar ele ali, carrega e ele vai entrar direto depois lá. As apresentações, creio que não, que vão ser entregues na hora, mas muito provavelmente. Mas o pôster, eu tenho quase certeza que vai ser enviado antes. Legal. Pessoal, vamos lá, as perguntas de vocês, dúvidas, alguma consideração, alguma coisa que a gente deixou escapar. Osaka, você sabe se vai ser como nas outras edições? Eu creio que sim, né? Terão os vários pôsteres, as várias telas de televisão, tipo num salão, e as pessoas vão passando por ali, aí você para na frente de um pôster, a pessoa apresenta, né? Vai ser assim. Você sabe? Muito provavelmente, assim, normalmente são alguns monitores que ficam dispostos em um espaço, em uma sala ou em um corredor grande, e a comissão vai passando por cada um deles, assim, para dar uma olhada na apresentação, né? Então é bacana, pessoal, porque às vezes você está apresentando o Ives, que eu te mandar um abraço, Zaco. Ó. Um abraço, isso. A gente não se conhece pessoalmente, mas um abraço, cara, fica bem. Você vai estar numa sala, você vai estar apresentando em inglês, então vai se preparando, porque você vai estar apresentando às vezes para o Zaca e de repente vai chegar mais uma pessoa, vai chegar outra pessoa, aí de repente de uma já tem 5 assistindo, daqui a pouco só tem 3, né? É diferente de uma apresentação oral que você fala e as pessoas estão numa plateia te assistindo alguma coisa assim. A apresentação em banner, não, as pessoas vão cruzando pelo salão, então você tem que estar concentrado ali, porque tem outras apresentações, as pessoas se aproximam e se distanciam de vocês, mas é treino, não tem jeito. Tem aqui uma pergunta do Lucas, ó. Obrigado, Lucas. As apresentações de full paper vão ser todas juntas numa mesma sessão? Você sabe? Não, as apresentações vão ser separadas, né? Imagina algumas apresentações da manhã, outras apresentações à tarde, e basicamente elas vão ser divididas por área. Já agora eu aproveito para dizer, eu identifiquei alguns trabalhos que foram enviados, por exemplo, como biomecânica, que se encaixam mais para avaliação e controle, por exemplo, e eu ainda não tomei a decisão se eu vou deixar ele na biomecânica ou vou deixar ele na avaliação e controle, tá? Mas assim, a resposta para o Lucas, primeiro, boa tarde, Lucas, espero que esteja tudo bem contigo aí e que vocês estejam trabalhando firme para ir para Porto Alegre. Basicamente, a ideia é colocar por áreas, né, as apresentações, de forma que não seja tão cansativo, né? Imagina 4, 5 apresentações, depois mais 4, 5 apresentações, mais ou menos, uma dinâmica mais ou menos assim. Ainda não está pronto, a gente tem que definir isso depois que tiver todos os horários selecionados e os espaços já definidos, né? Em momento oportuno eu vou falar com o Flávio, com a organização, para ver o que temos para poder começar a dividir. Mas normalmente a gente divide por áreas para fazer as apresentações específicas. Osaka, como é que eu me perdi no que eu ia falar aqui? Quantas apresentações orais estão previstas? Porque você falou que tem cerca de 70, 80 artigos, e quantas apresentações orais tem a possibilidade de acontecer? Eu não vou te mentir, porque eu ainda estou esperando essa dinâmica de espaços serem previamente definidos para poder gerir toda essa dinâmica, né? Não vou mentir, porque não é uma informação técnica que eu tenho ainda. A informação que eu posso dizer de forma categórica é que temos a volta de 150 trabalhos e que eu estou agora nessa fase mandando para os revisores, e assim que isso estiver retornando, a gente tiver mais ou menos definido quantos orais nós vamos ter, a gente vai disponíveis, e baseado no que foi pré-selecionado pelos revisores, a gente vai marcar, certo? A gente não vai mandar decisão para os autores antes de ter definido quantos temos disponíveis para fazer. Legal. Temos uma pergunta aqui da Elisana. Oi, Elisana, boa tarde. Quem vai apresentar em banner terá um período para apresentar? Acho que é parecido com a pergunta do Lucas, só que o Lucas perguntou para apresentação oral, ela está falando do banner. Assim, 2 horas de apresentação? A princípio tem um período para apresentar também.
Elisana, porque assim, são vários momentos durante o evento, né? Tem como se fosse uma sessão da manhã, uma sessão de banner, uma sessão da parte da tarde. Então vai ter um momento específico para isso também. Algo mais, pessoal? Manda aí. Bem, Zaca, enquanto o pessoal vai pensando, já vou te fazer a pergunta para você ir pensando aí também, tá bom? Obrigado, Elisana, valeu. A gente está se aproximando do final, agradeço aí todos que estiveram presentes, que participaram. Espero que a gente possa se ver e até se conhecer, né, Zaca? O Ives também a gente conversa, mas a gente não se conhece pessoalmente. Tem Também outros, não. o Lucas, tá bom? Que a gente possa lá conversar pessoalmente. Fala, Zaca. Não, eu também não conheço o Lucas, já passei aqui pelos trabalhos do Lucas e do Ives, já li algumas coisas do Ives também, mas não conheço, é isso que é legal, né? A gente poder conhecer as pessoas pessoalmente, né? Então, assim, eu curto muito isso. Minha única preocupação em Porto Alegre, vou ser sincero contigo, em relação a essa questão, é fazer sala para todo mundo, né? Na minha terra natal. Eu tenho tão pouco tempo, tem amigo meu que está vindo da Tailândia, amigo meu que está vindo da Grécia, amigo meu que está vindo do raio que o parta, e eu tenho que me dedicar aqui para. Mas eles estão E o cientes. evento em si, né, Zaca? Que você também faz parte da comissão organizadora. Só que assim, é a única vez que vou ter, por exemplo, um amigo da Tailândia que vai estar lá e eu não vou conseguir mostrar para ele lá a Arena do Grêmio, né? E coisas assim. Mas brincadeiras à parte, é um momento bem legal em que, pelo menos enquanto estivermos no congresso ali, que seja 5, 10 minutos, mas que seja intenso e que a gente aproveite e que depois crie ali um laço, uma pontinha para continuar a conversa em outro lugar. Legal. Ô, Zaca, eu queria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal, não só como o presidente da comissão científica. Então, a pessoa vai receber o primeiro parecer. Beleza, o que ela tem que ter em mente? E da importância do evento como um todo, por favor. Bom, vou começar pelo fim. Tá. Eu vejo esse simpósio internacional de biomecânica e medicina e natação como em Porto Alegre, no Brasil, em Porto Alegre em particular, como um evento muito, muito especial principalmente para quem está aí, né? Eu tenho o privilégio de ter aqui o contato com muitas pessoas e muitas vezes estar perto dessas pessoas e eu vejo, eu já tive aí em Porto Alegre, já morei muito tempo aí, eu sei o quanto que é difícil a gente ter eventos como esse aí. Então, assim, é um momento especial para aproveitar e fazer network, tá? Se eu fosse dar uma dica, né, já que tu está me perguntando, é isso, faz contato, faz contato, faz contato. Daqui a pouco tu tem um trabalho ali que tu queria trocar uma ideia e uma pessoa que tu acha que é competente poderia te ajudar a fazer o trabalho ficar melhor, porque assim, quem faz tudo não faz nada, né, Guilherme? Então, esse é o pensamento que eu tenho. Então, a gente tem que fazer parcerias e colaborações e crescer junto, porque daqui a pouco tem uma pessoa que sabe fazer uma coisa muito bem, ou que tem uma base de dados, ou que tem acesso a uns atletas top, ou enfim, cara, vamos aproveitar o momento para curtir o congresso, para curtir a cidade, se der tempo, né? Mas principalmente para fazer contato, para crescer na profissão, para poder ser um profissional melhor, para poder colocar depois esse conhecimento lá na piscina, nos atletas, nos alunos, nos trabalhos, enfim, a questão é fazer contato. Eu acho que é a coisa mais importante desse evento, é a oportunidade de ter perto, como tu falaste em várias edições aqui, é conhecer as pessoas pessoalmente e daqui a pouco prolongar essa conversa para outros momentos, não é? E a gente tem pessoas incríveis de dentro e fora do país, né? É porque às vezes as pessoas ficam pensando que, não sei, as pessoas têm dado demasiada importância às redes sociais, mas tem pesquisadores incríveis no Brasil que não se preocupam com isso e nem por isso deixam de ser incríveis, né, Zaca? Eu vou ser sincero contigo, eu não estou aqui, o que eu estou colocando, eu não estou querendo mandar indireta para ninguém, muito pelo contrário, mas assim, eu tenho pouquíssimas colaborações nacionais, mas não é porque eu não quero, certo?
eu tenho colaborações mais internacionais, porque as pessoas que têm entrado em contato comigo são de outros lugares. Eu sinto um pouco de falta disso, mas tá tudo certo, sabe? Não sei se é egocentrismo, o que é, não importa o que é. Eu acho que assim, cara, as pessoas vão para o mesmo buraco quando tiverem mais velha, vamos aproveitar esse momento de crescimento profissional, essa oportunidade, e vamos, sempre que possível, fazer redes e trocar ideias, e ver o que o outro pensa, cara, porque assim, às vezes tu tem pô, tu tá tão fixo numa ideia, só o outro chegar do teu lado e falar assim, mas tu já viu do outro lado aqui dessa caneca aqui o que tem? Pô, eu não tinha pensado nisso, entendeu? Então, assim, eu acho que é por aí, é aproveitar o evento para conhecer pessoas que possam potencialmente te ajudar a ser melhor, ou até mesmo fazer parceria com elas, com as coisas que tu tem, né? Zaco, o Lucas fez mais uma pergunta aqui, vamos colocar a pergunta dele e a gente fecha. A banca de avaliação dos trabalhos que estão concorrendo a prêmio já foi definida, você sabe? Não, a banca de avaliação do trabalho não, mas isso tem a ver com o cônsul, né, do BMS, né? É um outro grupo, né? Tipo, o BMS tem um conselho. O Flávio, por exemplo, é membro desse. Eu acho que é o único membro da América Latina, se eu estou enganado, e eles que decidem, né? Eles que vão ali estar avaliando. Depois tem o prêmio da European Aquatics também, né? Que é um outro que também não sei quem é a comissão ainda. Aliás, deixa eu já aproveitar aqui, pessoal, para dizer o seguinte: a European Aquatics, se eu não estou enganado, vai ter um evento satélites no dia 6, né? No começo, logo vai liberar. Flávio já falou alguma coisa. Estejam atentos com a dinâmica de viagens, certo? Para vocês aproveitarem o máximo possível esses eventos também. A European Aquatics vai aproveitar os speakers que vão estar lá para otimizar de outras maneiras esse pessoal. Então, assim, pessoal, o evento é de 7 a 11, mas um dia antes vai ter esse evento da European Aquatics. Então, às vezes você está assim, a gente está destacando isso por quê? Por causa de transporte. Você chega lá um dia antes do evento, por exemplo, do BMS, na parte da tarde, já perdeu o evento da LEM. Então, ficar ligado com isso, tá bom? Infelizmente, eles ainda não divulgaram muita coisa, mas fiquem ligados em relação a isso. Guilherme, posso aproveitar aqui? Eu vejo aqui que tem um comentário da Kelly. Por favor, não vi não. Agora que eu vi, desculpa, por favor. Comentário da Kelly. Os locais, Kelly, são assim, a EZFID, ela é próximo a uma avenida que atravessa praticamente toda a cidade, e essa avenida vai até o aeroporto, passa por vários hotéis, e ela é de esquina com a faculdade. Depois, um pouco mais para baixo, algumas quadras para baixo, já fica a Henriques, que é onde está o centro de eventos lá, o centro de eventos Henriques, não, desculpa, acho que sim. O centro de eventos do Congresso que vai acontecer. Então, não são longe, são relativamente perto. Vai ser inverno, muito provavelmente, né? Vai estar frio e talvez esteja chovendo. E aí a gente tem que ver um pouquinho a dinâmica de caminhar até ali, ou de como que vai. Né? Se tiver sol, tudo certo, mas se tiver uma chuvinha, a gente tem que dar uma pensada, tá, Kelly? Nada muito longe, mas também nada impossível de organizar. Tá? Mas daria para ir andando? Não dá. A questão é se tiver um temporal, né? Vai saber, a gente nunca sabe como vai estar, mas assim, a princípio é pertinho para ir a pé. Vamos ali, 2, 3, 4, 5 pessoas tranquilo, vão caminhando, vão batendo papo, já passa no mercado, já pega algumas coisas, vai para lá. Isso é comum em qualquer evento, né? A gente anda muito. Ó, entre uma e outra tem um centro comercial enorme, com muitas lojas, muita coisa lá, e dá também para aproveitar. Beijo, Kelly. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês. Zaca, obrigado pela participação, pelo tempo, tá bom? Pelo bate-papo. Eu que agradeço o convite. Valeu, pessoal. Tchau, tchau aí. Espero ver vocês todos lá. Um abraço. Isso aí. Boa tarde. Tchau, tchau.